Vamos falar um pouco sobre importantes cientistas do eletromagnetismo. O primeiro foi Ampère. Ele descobriu que dois fios condutores atravessados por uma corrente elétrica exercem ações recíprocas um sobre o outro. O físico estabelecia as bases científicas do eletromagnetismo. Foi ele também o criador do primeiro eletroímã, dispositivo fundamental para a invenção de vários aparelhos, como o telefone, o microfone, o alto-falante, o telégrafo e outros. Outro importante cientista foi Hans Christian Ørsted. Ele posicionou uma bússola próxima a um fio percorrido por uma corrente elétrica. A agulha da bússola sofreu uma pequena perturbação. Em julho de 1820, ele utilizou um aparelho galvânico muito mais poderoso e percebeu o mesmo fenômeno com mais clareza, e após vários experimentos, estabeleceu a lei fundamental do eletromagnetismo, que o campo magnético criado pela corrente elétrica posiciona-se ao redor do fio condutor. A partir dessa descoberta, surgiu uma nova ciência, o eletromagnetismo. Dois outros grandes cientistas foram Biot e Savart. Biot empenhou-se na elaboração de uma expressão matemática que permitisse determinar a intensidade da força magnética produzida nas condições da experiência de Ørsted. Sua fórmula foi construída em conjunto com Félix Savart. O sucesso dos dois foi tão grande que sua fórmula é utilizada até hoje no estudo do eletromagnetismo. História do magnetismo. O nome magnetismo é usado para estudar os fenômenos relacionados às propriedades dos ímãs. Seus primeiros fenômenos foram descobertos na Grécia Antiga, e seu primeiro estudo foi feito no século VI a.C. por Tales de Mileto, astrônomo e pensador grego, na qual ele observou que algumas pedrinhas, agora chamadas de magnetita, se atraíam e também se atraíam ao ferro. A primeira aplicação do magnésio foi a bússola, baseada na interação entre o campo magnético do ímã e o campo magnético da Terra. O estudo do magnetismo não se desenvolveu até o século XIII, quando algumas pessoas fizeram pesquisas e estudos sobre eletricidade e magnetismo, os quais eram considerados fenômenos distintos. Essa ideia foi aceita até o século XIX. Outros pesquisadores, como Pierre Pelin, descreveu muitos experimentos magnéticos em 1269, atribuível a ele as duas extremidades do ímã são, respectivamente, os polos norte e sul, e a agulha da bússola apontada exatamente para o polo norte geográfico da Terra. E a grande evolução do magnetismo foi feita por Ørsted em 1820, onde ele descobriu que os fenômenos elétricos magnéticos estão interrelacionados. Essa teoria foi chamada de eletromagnetismo. Cargas elétricas em movimento geram campo magnético, e campo magnético em movimento geram corrente elétrica. O fato que deu início ao eletromagnetismo foi o experimento de Hans Christian Ørsted, que provou que cargas elétricas em movimento podem gerar campo magnético. Em 1820, Hans reparou que a agulha da bússola apontava normalmente para o norte geográfico. Porém, percebeu que quando a mesma estava próxima a um fio condutor por onde passava uma corrente elétrica, a agulha imantada dessa bússola era defletida quando essa corrente fluía pelo fio. Alguns anos depois, Faraday estava convencido que o oposto também seria possível, ou seja, podia-se produzir corrente elétrica a partir de um efeito magnético. O cientista conseguiu demonstrar que o movimento de um ímã no interior de uma bobina permite gerar uma corrente elétrica sem dispor de pilhas. Portanto, ele utilizou uma bobina ligada a um amperímetro, ou uma lâmpada de neon, a fim de detectar a presença de corrente elétrica na bobina. Por fim, passou o ímã no interior da bobina e observou que o ponteiro do amperímetro movimentava-se, assim como a lâmpada acendia. Agora irei falar um pouco do motor elétrico para vocês. Ele tem um funcionamento com a eletricidade, podendo ser contínua ou alternada, o que pode impactar muito no seu preço. Porém, é uma das maiores conquistas da humanidade, pois é um funcionamento limpo, assim protegendo o meio ambiente e tem um custo baixo comparado ao seu consumo. E até hoje é um dos mais úteis e aplicados em uma grande variedade de equipamentos, pois é silencioso e muito leve, auxiliando em muitas tarefas no dia a dia. Agora vocês querem saber como ele funciona? O funcionamento dos motores elétricos está baseado nos princípios do eletromagnetismo, mediante os quais condutores situados num campo magnético atravessados por corrente elétrica sofrem a ação de uma força mecânica, força essa chamada de torque.
Então agora, para poder entender na prática o que a gente acabou de ver, vou informar para vocês uma lista de materiais com uma metodologia de como construir um protótipo de motor elétrico. Vamos ver? Bem, você vai precisar de 50 cm de fio de cobre com 0,25 mm. Esse pode ser encontrado em cabos flexíveis de 4 mm, caso você tenha em casa. Você vai precisar de 20 cm de cabo rígido de 2,5 mm, uma fonte de corrente contínua 12 volts a 1 ampere, 30 cm de cabo flexível de 0,5 mm, pistola de cola quente, uma base para poder colar esse protótipo de motor, fita isolante, um alicate e ímã. Bem, no preparo você vai precisar cortar os cabos rígidos de 2,5 mm em duas partes de 10 cm cada, desencapar as pontas do cabo com alicate em torno de 1 cm, forme anéis nas partes superiores e inferiores dos cabos desencapados, curve o cabo em uma das pontas em torno de 5 cm em formato de L, cole essa parte curvada na base que você encontrou. Agora, nos anéis que estão na parte inferior colados na base, prenda os fios de 0,5 mm com suas pontas também desencapadas nos anéis e conecte a fonte. Enrole o fio de 50 cm em formato de anel. Tente formar espiras bem próximas umas das outras. Prenda as espiras com fita isolante para que elas não se desfaçam. Deixe as pontas de até 7 cm de cada lado em ambos os lados do anel. Coloque o anel entre as argolas feitas nos cabos rígidos de 2,5 mm com um ímã embaixo do anel, na base. Ligue a fonte e observe o que acontece.